Pré-história bíblica, 11 capítulos. O capítulo dos primeiros. Primeiro ser humano, o primeiro ser humano nascido, a primeira morte, o primeiro que não morreu, a primeira civilização e o mais velho cidadão. O primeiro casamento, a primeira promessa do Messias, o primeiro assassinato, a primeira ilustração de religião e o primeiro exemplo de redenção. 3 homens importantes, Adão, Enoque e Noé. 4 grandes acontecimentos, uma serpente, um corvo e uma pomba. Um barco sem vela nem leme repousa sobre uma montanha e uma torre erguida sobre um plano. Para você entender melhor, nós vamos usar sempre as expressões Antigo Oriente Próximo ou Antigo Oriente, que é hoje a região conhecida como Oriente Médio. Região essa onde estão situados os atuais Iraque, parte do Irã, Turquia, Síria, Líbano, Israel e também o Egito. Esse é o palco dos relatos bíblicos, conforme estudos de historiadores e arqueólogos. Essa região é cercada de mitologias egípcia e mesopotâmica, que pretendem explicar os fatos ocorridos naquele momento sem o conhecimento de Deus. Esse é o canal História e Cultura Bíblica. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda e vamos para o primeiro estágio, a criação. 6 dias para a criação e 1 dia para o descanso. Aí eu te pergunto, um Deus descansando? No primeiro dia, a força gravitacional, que é a força exercida entre 2 objetos. Também a força eletromagnética, que é a força exercida entre elétrons e o núcleo de um átomo. E também a força nuclear, que é a força entre próton e nêutron dentro desse mesmo átomo. A Bíblia menciona a palavra princípio, mas a palavra princípio não se refere necessariamente a um ponto específico, mas sim ao período dos 7 dias. A palavra hebraica, espírito, aparece também nos relatos bíblicos falando sobre como tudo aconteceu. E a palavra espírito também pode ser traduzida pela palavra vento. Então é comum nós vermos na Bíblia a palavra espírito ou vento ou também a palavra sopro. No primeiro dia, Deus fez a divisão da luz com as trevas. E a partir desse momento, foi possível termos uma base para o tempo. A ideia de dia e noite, luz e trevas. No segundo dia, Deus fez a separação das águas. E assim houve o surgimento do firmamento, que nós conhecemos também como céu. E o firmamento regula o clima. Acredita-se que nesse período, ainda no segundo dia da criação, não existia essa diferença como nós temos hoje de nuvens. Acreditava-se que a Terra era envolvida por uma grande camada gasosa. E Deus fez essa separação, surgindo assim esse espaço entre a Terra e os céus. No terceiro dia, Deus criou a vida vegetal. E falando em vida vegetal, pelos estudos arqueológicos, é possível sabermos apenas algumas árvores, como o cedro, a acácia, o cipreste, a figueira, o carvalho, a oliveira, a tamareira, a romanceira, a tamargueira e o salgueiro. Também Deus fez os arbustos, como, por exemplo, o oleandro e o junípero. Nesse período também já havia alguns grãos, como o trigo, a cevada e a lentilha. Vale também nós frisarmos que nesse período, no terceiro dia da criação, a agricultura ainda não existia. E como era feita então a irrigação? A Bíblia fala que água brotava da terra. No vocabulário babilônico, uma palavra fazia menção ao sistema subterrâneo, aos lençóis de água. Então, conforme a Bíblia, nós podemos entender que as águas que irrigavam a vida vegetal, elas vinham de debaixo do solo, como de olhos de água. No quarto dia, Deus fez o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, os peixes e as aves. Até que chegou o ponto mais alto da criação, que foi quando Deus fez as criaturas terrestres e também criou a humanidade. De acordo com os relatos bíblicos, o cosmos foi criado para servir ao homem. Assim como Deus reina sobre o universo, Deus fez o homem para reinar sobre a terra.
Diferentemente era contado no Antigo Oriente Próximo, quando os relatos diziam que, cansados de trabalhar, os deuses fizeram um homem para fazer trabalho de escravo. Perante a palavra de Deus, o homem foi feito do pó. Na mitologia do Antigo Oriente, o homem teria sido feito pela mistura de argila com sangue de uma divindade morta. Para os egípcios, as lágrimas dos deuses se misturaram à argila para formar o homem. Deus fez o homem e colocou ele no jardim do Éden. E onde fica esse jardim? Ou onde ficou esse jardim? O jardim do Éden seria onde hoje é a região da Armênia, perto da nascente dos rios Tigre e Eufrates. A Bíblia também diz que Deus fez a mulher a partir da costela de Adão. Por coincidência ou não, a língua suméria pode nos ajudar a entender. A palavra costela é ti, e essa palavra significa vida, o mesmo significado do nome Eva. Também pode ter relação com a palavra egípcia, escrita IMW, que significa argila ou costela. De acordo com relatos bíblicos, o homem foi feito e em seguida foi colocado em um jardim que ficava no Éden. E o que significa a palavra Éden? A palavra Éden significa um lugar irrigado, um lugar cheio de pomares ou bosques. E finalmente, o sétimo dia, o dia do descanso de Deus. Mas afinal, Deus teria parado para descansar, assim como nós precisamos descansar? No relato egípcio da criação, o deus Ptah descansa após criar a sua obra. Esse descanso ocorre porque as pessoas teriam sido criadas para fazer o trabalho dos deuses. Já na teologia israelita, Deus não precisa descansar por causa de incômodos ou por causa de cansaço. Mas acreditamos sim que Deus parou não necessariamente para descansar ou dormir, mas sim para observar a sua mais linda criação. Esse é o canal História e Cultura Bíblica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e até o próximo vídeo.